Na semana passada, nós começamos a falar um pouquinho aqui sobre métricas, como se fosse de como avaliar, parâmetros para avaliar a saúde de um Life Group. Então, a gente está falando nesses 3 domingos, termina domingo que vem, um check-up da saúde do Life Group, né? E eu comecei dizendo assim, o que você responde quando as pessoas perguntam para você assim, como está ou como vai o seu Life Group? E, independentemente da resposta que você dá, vai bem, está mais ou menos, pela fé, pastor, não sei que resposta que você vai dar. A pergunta é qual é o parâmetro que você usa para avaliar isso, né? É só no olhômetro? É só no achômetro? Ou você realmente tem parâmetros? Você tem algo para balizar, para falar, meu Life Group está saudável e eu sei disso por causa disso. Então, é isso que nós estamos falando, que não basta só ser uma igreja baseada em grupos pequenos, em life groups, tem que ser life groups saudáveis. Nós falamos domingo que a saúde da Igreja Paz Church em São Paulo é um reflexo direto e imediato da saúde dos life groups. Então, se nós temos life groups saudáveis, a igreja, podemos falar, a igreja é saudável. Por isso, nós precisamos focar na célula. Se a célula do corpo estiver saudável, a gente pode falar, eu estou bem, né? Então, esse é o ponto. Agora, nós, então, trabalhamos um pouco aqui sobre a questão de alguns, pelo menos eu comecei um, introduzi o outro, e meu plano era falar de uns 10, mas o tempo não está me permitindo. Eu acredito que a gente vai ficar nos 6 ou 7, máximo 8. Mas vamos lá. Domingo eu também dei uma definição. Por que eu achei importante dar a definição? Do que é um life group? Porque até que você saiba o que é alguma coisa, você não consegue saber se aquela alguma coisa é realmente aquela alguma coisa. Vocês estão entendendo? É profundo o negócio aqui. Então, como que eu sei se meu life group está saudável? Sabendo, compreendendo, tendo clareza e nitidez sobre o que é um life group. Então, eu coloquei uma definição, não sei se dá para projetar aí, ainda, meu amigo Weston, o que é um life group? E eu estou dizendo, é claro que isso aqui ainda não passou na malha fina, mas eu estou dizendo nas minhas palavras que é um grupo de cristãos que fazem parte de uma igreja local, que convivem no dia a dia, buscando praticar os mandamentos de uns aos outros, que são vários na Bíblia, e que se reúnem em uma casa pelo menos uma vez por semana. Eu falo pelo menos porque um life group pode reunir várias vezes, tá? Para comer, para orar, para várias coisas. Então, aquela uma vez na semana não é que só pode ser, não, pode ser várias vezes, pode ser todas as semanas, na casa de alguém diferente. Depende, cada life group tem suas preferências e os gostos, né? Para celebrar a Deus, aprender e ensinar a palavra, praticar a comunhão e o cuidado mútuo, visando a edificação, o crescimento e a maturidade cristã de cada membro, com uma missão clara, intencional de integrar os recém-chegados e alcançar os não convertidos e desigrejados. Bom, com esse entendimento, com o entendimento dessa definição, nós então começamos a falar sobre esses sinais vitais, áreas que nós queremos avaliar, que são indicadores do nível de saúde de um life group. Primeiro que nós falamos foi a integração e consolidação. Nós falamos que esse é um jeito, um parâmetro para saber uma área que está sendo investigada do life group, da vida do life group, para a gente saber, poder dizer, meu life group está saudável. Agora, gente, deixa eu te falar, não existe perfeição, tá? Não existe perfeição. Como eu falei para vocês, que eu estou fazendo um check-up, e eu fiz um check-up do coração. O cara me avaliou, o cara colocou uns aparelhos que eu vinha para casa com ele, tinha que voltar para tirar outro dia, chegava lá, colocava outro, voltava para casa, eu fiquei com um monte de coisa pendurada, igual árvore de Natal em mim. Agora,
Aí depois vai o check, aí tira a pressão e ele dá um diagnóstico final e dizendo, olha, tá bom, tá muito bom, tá mais ou menos, precisa. Mas não existe esse negócio de coração perfeito, tá? Não existe coração perfeito. Pode ser ter um parâmetro que está dentro da normalidade, né, do número tal até o número tal. Você vai lá, pega o colesterol, você fala, isso aqui seria normal, mas isso aqui. Não existe negócio. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que você saia daqui pensando, meu life group não está bom, meu life group está muito doente. Não, são parâmetros. Agora, é possível que você atingir um grau do ideal? É possível. E é uma das razões que a gente está trazendo isso, é porque você pode focar nisso com mais precisão. Eu costumo dizer que quando você tem um alvo para focar, para mirar, a chance de você acertar é maior. Né? Então, agora que você tem esses parâmetros para balizar, para avaliar a saúde do seu life group, você vai focar nessas coisas para você aproximar cada vez mais daquilo que é o life group ideal. Então, integração e consolidação, né? Essa capacidade de integrar os recém-chegados, que nós chamamos de a cultura da responsabilidade. Agora, eu já falei disso, eu só vou terminar com o que eu estou chamando de descrevendo o diagnóstico de um life group saudável nessa área. Então, eu pedi para ver se a gente projeta, até porque quando vocês enxergam, fica até melhor. Vamos ver se aparece aí. Bom, já que está aparecendo, vou ler aqui. É um life group onde o líder e sua equipe é treinada e é rápida e eficiente em assimilar e acompanhar de perto, né, tanto os novos convertidos como os que são recém-chegados. É um life group que conecta rapidamente as pessoas do life group com uma com as outras, sem deixar ninguém se sentir sozinho ou, como se diz aí, rodado na reunião. Que às vezes a pessoa está lá pela primeira, segunda vez e tem os crentes conversando aqui, o cara está lá rodadão. Então, o Life Group tem aquela cultura de vamos integrar rápido o camarada, né? E durante a semana fica estimulando conexões através de mensagens de amor, carinho e encorajamento. É um Life Group que conduz cada pessoa pela trajetória do membro. Nós temos uma trajetória que o membro da conversão até se tornar um líder de Life Group, se ele quiser. Como Café com o Pastor, o livro do Discipulado Inicial, classe Estação DNA e outras classes como Nova Criatura. Então, em suma, é mais ou menos isso. Como que eu sei se eu estou indo bem? Nós estamos fazendo isso. Isso aqui é o diagnóstico de um life group que está nota boa nessa área. Mas vamos para o próximo ponto, que o próximo ponto nós estamos chamando de atmosfera da reunião. Eu já falei um pouquinho também domingo sobre este sinal vital da saúde de um life group. Um life group saudável, ele tem uma reunião bacana. Uma palavra assim para todo mundo entender. Legal, ungida, gostosa, uma atmosfera boa. Aquela reunião que dá vontade do cara tomar um banho, pentear o cabelo, passar o perfume, pegar o carro e dirigir uns 30 minutos para chegar lá. Entendeu? Vale a pena. Eu quero ir lá, né? E então essa atmosfera da reunião, ela é muito importante. Eu fiz essa pergunta ontem, domingo, para os irmãos. Você gosta de ir para a reunião do seu life group? Você que é líder? Se a resposta é eu gosto, ou se a resposta é irmão, eu vou porque eu tenho que ir, né? Aí o negócio está feio. Então, trabalhar essa atmosfera é muito importante, né? Essa reunião ela precisa ser gostosa e tem alguns fatores, eu não sei se eu mencionei, mas eu vou mencionar agora, que determinam o ambiente, né? Porque esse nível de expectativa de estar juntos dos membros do Life Group é uma forma de você saber se a reunião está atraente, né?
Então, dá uma investigada, né? Porque muitas vezes eles podem te entregar esse feedback, o nível de expectativa. Mas vai lá. Alguns fatores que podem determinar o ambiente. Porque o ambiente é um conjunto de coisas que acontecem, que está presente, que torna uma reunião com uma atmosfera agradável, gostosa, enriquecedora, edificadora, que entrega realmente resultados e edificação na vida dos crentes. Fatores que determinam esse ambiente eu chamo de oração do líder e dos seus auxiliares durante a semana pela reunião. Isso é algo que faz a diferença. Deus responde a oração. E um life group legal, eu tenho chegado à conclusão que um life group bacana não é aquele que tem o melhor lanche do planeta. O life group bacana é aquele que Jesus congrega. Quando Jesus vai, o negócio fica bom. O negócio é bom. Então, a gente precisa garantir que Jesus vai estar lá. Né? Convida ele. E essa oração, ela atrai essa presença. Essa oração, ela atrai o Espírito Santo. E a reunião se torna uma reunião poderosa, ungida, agradável, né? Outra coisa, relacionamentos saudáveis, amor genuíno e respeito pelas pessoas, interesse genuíno de um para com os outros, para o bem-estar. Você precisa cuidar muito sobre essa questão de relacionamentos, porque, às vezes, o que pode acontecer de alguém falar, não gosto, ou criar um clima azedo, um clima chato, um clima monótono na reunião do Life Group. São relacionamentos quebrados, são fricções, são críticas, são pessoas amarguradas, tristes. Então, por isso que tem que trabalhar esses relacionamentos, tem que ser saudável, porque quando a gente pensa, hoje eu vou encontrar a Maria, olha, eu amo estar com a Maria. A Maria que estou falando é uma irmã, não é? Está falando de Jesus, você pode pensar, Jesus e Maria, lá no Life Group. O que eu estou querendo dizer é que o relacionamento tem que ser agradáveis. A pessoa fala assim, eu quero estar lá com aquele irmão, eu quero estar lá com o meu líder de Life Group. Pensa num cara bacana, pensa numa irmã que quando se está juntos a gente se abençoa, é muito gostoso, um edifica mutuamente. Então, isso para acontecer tem que ter esse amor genuíno, esse interesse genuíno mesmo. Eu costumo dizer que quando os membros do Life Group entendem que eles não podem resolver o problema de todo mundo, né? Eles não podem resolver com o estalar de dedo o problema da Ucrânia com a Rússia, mas eles podem resolver o problema da pessoa que está do lado dela. Ela pode ajudar a vida da outra pessoa que está do lado dela a ficar melhor. Entendeu? Entender isso é a minha missão, a minha causa. Eu quero ajudar o meu próximo, né? Eu sempre brinco quando eu estou em algum consultório que a pessoa chama o próximo. Aí eu vou lá, falo, sou eu, e eu quero só lembrar você que a Bíblia diz para você me amar, porque a Bíblia diz para você amar o próximo. Então, quando vocês entenderem, vocês vão rir. Mas o que eu quero dizer para vocês, que isso ajuda. Outra coisa, uma recepção calorosa. Todo mundo gosta de ser, não só ser, mas de se sentir bem-vindo em algum lugar, até num posto de gasolina. Todo mundo gosta. É bom quando você sente que gostaram que você chegou. E o contrário também é complicado. Então, o Life Group tem que desenvolver uma tática, tem que desenvolver a cultura de fazer as pessoas se sentirem bem, porque aquela primeira experiência da pessoa, quando ela está indo pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, e o ideal é que ela sinta desse jeito na 100ª vez, na 1000ª vez que ela for. Sempre tem alguém, sempre existe uma cultura de uau! Como eu te disse, se você não sabe fazer isso, pede para o pastor Giovanni gravar esse uau dele. E toda vez que chegar alguém, você aperta lá numa tecla, uau! Aí a pessoa vai sentir que ela está entrando no life dele, tá? Agora, outra coisa bacana, que também eu falo, é palavras de fé por parte dos líderes e auxiliares durante a reunião.
Eu costumo dizer que as pessoas passam o dia no trabalho, na escola, na rua, no supermercado, onde elas estão naquele dia, naquela semana, ouvindo na família, ouvindo muitas vezes palavras de derrota, crítica, cobrança, né? Ela passa a semana toda sendo chamada a atenção, pressão, ela está sempre avaliada para baixo, pelo pai, pela mãe, pelo patrão. Aí ela vai para o Life Group e chega lá, ela encontra que tipo de ambiente, que tipo de palavra. Então, esse tipo de coisa é muito importante, porque se a pessoa fala, uau, ainda bem que aqui não é igual no meu trabalho, ainda bem que aqui não é igual lá em casa, aqui eles me fazem sentir que eu sou o cara, né? Que o Roberto Carlos é mentiroso, que o cara sou eu e não ele. Então, o Life Group consegue levantar esse astral. Agora, isso é muito bom, porque não somente gera um desejo de voltar, mas realmente faz a pessoa, empodera a pessoa, enche a pessoa de coragem, de ânimo para enfrentar mais uma semana até a próxima reunião do Life Group, entendeu? Ela sai de lá enfesada, ela sai de lá animada. Por quê? Porque ela ouviu palavra de fé, ela recebeu uma oração, ela recebeu um abraço, alguém disse para ela que vai dar certo, alguém disse para ela que o Senhor é com ela, que ela é mais forte do que o seu problema. Alguém disse para ela, não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Olha que poderoso. Aí ela sai e fala, meu Deus, é isso mesmo, eu tô empoderando o problema e fazendo Deus parecer pequeno, eu vou inverter esse negócio. E aí ela sai de lá completamente animada. Deixa eu te dizer uma coisa, a atmosfera da reunião diz muito sobre como está o relacionamento das pessoas uma com as outras, as conexões, as amizades. Diz muito sobre que tipo de assunto, de palavras são liberadas ali. Não permita no Life Group pessoas falando desgraça, tristeza. Trabalhe para que a conversa seja boa. Se tiver algum corintiano lá triste porque perdeu, não deixe ele abrir a boca para falar disso, entendeu? Vamos falar de vitória, de Jesus, tá? Esse tipo de coisa é muito importante. Agora, eu costumo dizer que a atmosfera da reunião é uma somatória desses 3 principais fatores, né? Que são a oração, relacionamento, na verdade, 4 fatores. Oração, durante a semana, relacionamento saudável, recepção calorosa, palavras de fé, que é liberada durante a reunião. Agora, olha o que a palavra de Deus fala em Salmo 133. Eu gosto muito de ler esse salmo muitas vezes no Life Group, porque lembra a gente de algo extraordinário, uma promessa linda. Salmo 133 diz assim, a promessa que está embutida aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Isso aqui era o Davi falando sobre o Life Group, tá? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena, ali o Senhor concede, ali o Senhor libera a bênção da vida para sempre. Olha como essas conexões, olha como estar junto, olha como que as amizades, olha como que esse nível de relacionamento determina um ambiente espiritual. A Bíblia diz que é bom, agradável, atrai esse óleo, atrai essa unção, atrai essa presença, atrai essa vida. A Bíblia diz que quando existe unidade, Deus ordena, Deus libera, Deus concede a bênção naquele ambiente. Por isso, é muito importante nós estarmos trabalhando nessa direção. Esse aspecto é muito
muito bom. É um objetivo a ser alcançado, além de ser uma métrica para avaliar como vai a saúde do seu life group. Colossenses 3 diz assim, eu gosto também desse texto porque renova e reforça o que eu estou dizendo. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, esse aqui deve ser um alvo perseguido. Eu não sei como é que está o seu life group nessa questão, mas é muito importante nós entendermos que essa é uma área que nós precisamos criar, esse ambiente, essa atmosfera. E quando eu falo da reunião, não quero dizer que tem que ficar só naquele ambiente de reunião, mas tem que sair das quatro paredes, da sala, da garagem, e isso permear a semana, o dia a dia, a convivência, né, desses relacionamentos. Lá em Boa Vista, nós tínhamos um programa de televisão, e eu tinha, toda semana, todo dia, na verdade, a gente entrevistava pessoas da igreja. Era um tipo de entrevista, a pessoa contando o testemunho dela. E eu lembro que foram tantas vezes que as pessoas mencionavam que o que fazia, porque eu perguntava assim, o que fez você permanecer? O que fez você continuar na igreja? E as respostas delas, é claro, tinha umas que diziam, foi o lanche do tal, né? Mas não deixa de ser uma forma de amar. Mas, em geral, as pessoas estavam falando sobre o que aconteceu nessa questão do amor, do acolhimento, do abraço, do carinho, dela se sentir bem. É interessante como isso é poderoso. Por isso que eu gosto daquela frase que eu não sei quem falou, mas a pessoa que eu ouvi falando uma vez foi o pastor Tiago Brunet, que ele disse algo muito interessante, falando com o pastor, ele disse, partindo do princípio de que Jesus está em todas as igrejas, por que eu deveria congregar na sua? É interessante isso, né? Se Jesus está em todas as igrejas, por que eu deveria fazer parte da sua? Eu poderia ir em qualquer uma. Jesus está lá. E aí nós descobrimos que algumas coisas fazem a diferença. Nós descobrimos que algumas coisas fazem a diferença. E uma dessas coisas é esse sentir bem-vindo. É esse amor, esse acolhimento, né? Então, quando os life groups são acolhedores com os novos e cuidadosos com os membros, isso é como... tipo assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem uma música, um samba, que de vez em quando a minha filha, que ela gosta de samba, ela estava ouvindo lá em casa, que ela dizia que festa de crente é assim. Quem está dentro não quer sair e quem está fora quer entrar. Então, você deveria ser o seu lema do seu life group. Quem está dentro não quer sair e quem está fora quer entrar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a reunião do life group é agradável, ungida, alegre, cheia da presença, nós podemos afirmar, então, que esse life group está saudável. Tá certo? E aí eu queria que você passasse essa semana avaliando esse aspecto do seu life group e chegar a uma conclusão. E aqui vai o que eu chamo de descrevendo o diagnóstico de um life group saudável na área da atmosfera e adoração. Vamos ver se dá a atmosfera da reunião. Vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte, é um life group acolhedor, que vive a cultura de família, que vive e pratica comunhão, que dá atenção tanto aos membros como aos convidados, que tem uma recepção calorosa, intencional, coloca alguém lá bacana nessa área, bom, com um sorrisão, né, com perfume no sovaco e tal. É um life group onde existe uma notória presença manifesta de Deus nas reuniões e o Espírito Santo tem liberdade para agir, tocar, curar,
onde palavras proféticas são liberadas. É um life group onde existe muita alegria em estar juntos, onde palavra de fé e encorajamento são liberados por parte tanto dos líderes como os membros, produzindo assim uma atmosfera de ousadia e ânimo, tanto que quando todos saem, concordam que a reunião do life group é um tempo de alegria e de agradável convivência. É mais ou menos isso. Talvez precise fazer algumas correções aí de português, mas vamos lá. A outra coisa que eu quero falar hoje, que é outra área que a gente precisa avaliar no nosso life group, que é uma área também que, quando está bem, soma esse resultado final da saúde do life group. Nós estamos fazendo esse check-up, é a cultura do voluntariado. Por que eu trouxe esse ponto aqui? Porque aqui está um ponto que realmente é uma forma de avaliar se o life group está indo bem. Obrigado. A pergunta é: quantos voluntários e em quantos ministérios os membros do life group estão engajados? Nossa igreja tem a cultura do voluntariado como algo muito importante. Nós temos ouvido mensagens, certamente alguém já falou, você vai ficar ouvindo até Jesus voltar, que a importância que nós fomos salvos para servir, nós não fomos salvos só para ir para o céu, né? Eu costumo dizer que quando Paulo caiu do cavalo, que a luz brilhou, que ele ouviu a voz de Jesus, e agora Saulo caiu na rede, na malha fina do Evangelho, e então Jesus vai atrás de um discipulador para ele, o nome dele é Ananias, e o Espírito Santo chega lá, Ananias, você vai agora cuidar desse, leva a fichinha de conversão do Saulo, né? Você vê que a gente segue tudo na Bíblia, nós aprendemos na Bíblia. A fichinha do novo convertido, Saulo de Tarso, entrega para o discipulador, o cara que vai cuidar. E é muito interessante que Ananias, apesar de estar assustado, porque sabia que o cara era matador de crente, ele fica assim, e aí o Espírito Santo fala para ele assim: não te preocupas, porque esse é um instrumento escolhido, né? Ele vai ver o quanto que ele vai padecer e sofrer pelo meu nome. Ou seja, naquele dia, quando eu estava lendo isso na Bíblia, eu descobri que a gente não é salvo para ir para o céu. A gente é salvo para servir. A gente não é salvo para congregar na igreja, tomar Santa Ceia, dar R$5 de oferta e voltar para casa. E achar que a gente é um bom crente. A gente é salvo para servir. Por que Jesus tirou o Sabá lá das drogas, da bagaceira? Por que Jesus não deixou a gente morrer e ir para o inferno? Porque ele via um potencial de mão de obra. Jesus está edificando uma igreja. Ele precisava de pedreiro, de servente, de pintor. Então, eu estou edificando uma igreja, vou salvar esse cara, que não serve para nada, é um maconheiro sem vergonha, é um patife mentiroso. Pega o cara, perdoa o pecado, transforma ele, liberta das cadeias e fala assim: agora senta aí na igreja até eu voltar. Não. O legal é que ele fala assim: eu vou te dar dons e talentos. Então, quando ele salvou Paulo, em nenhum momento a Bíblia diz que estou salvando esse miserável pecador que mata crente, que apedreja crente, para levar ele para o céu, para ele entender o quão maravilhoso é o céu. Não. A Bíblia diz que Jesus salvou e disse: isso aqui é um instrumento escolhido para sofrer pelo meu nome, para me servir, para pregar o evangelho diante de grandes e pequenos. E foi assim a história de Paulo. E essa história não é só de Paulo, é a nossa. Então, nós temos que entender que, quando nós convertemos para um propósito. O céu é uma consequência. O céu é um resultado que todo mundo vai colher no final das contas. Mas a razão é que Deus está atrás de mão de obras. Não foi por um acaso que ele olhou para os seus discípulos e disse: a seara é grande, os trabalhadores que são poucos. Então vamos rogar para Deus mandar mais gente para o céu. Não. Vamos rogar para Deus mandar mais trabalhadores. Vocês estão comigo? Vocês pensavam que ia ficar barato congregar aqui com a gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qual é o percentual de envolvimento das pessoas do seu life group em alguma coisa?
A gente entende que tem um períodozinho que a pessoa ainda está se achando e tal, tentando descobrir, mas esse períodozinho não pode ser grande, já está dizendo um períodozinho pequenininho, porque a pessoa já pode ir experimentando. Aqui ela tem liberdade. Eu gostaria de trabalhar aqui, não deu certo, trabalha aqui, vai experimentando. Por isso que no Café com o Pastor a gente já chama, mas eu estou aqui, só faz 2 domingos, e eu já estou no Café com o Pastor, não tem problema, mano. Escolhe aí alguma coisa que você já pode fazer, porque aqui você já pode fazer. Você já pode ajudar. Já tem algo para você servir. E as pessoas falam, mas servir quem? Eu sempre falo que tudo que você faz no reino é para Deus, servindo pessoas. Você tem de falar assim, eu queria muito servir a Deus, queria muito te servir, Senhor. E a resposta sempre vai, sirva as pessoas, porque se você servir gente, você serve Deus. É assim que as coisas funcionam. Então, quantas pessoas tem o seu Life Group? Tem 12, pastor. Então tá, vamos lá. Essas 12 estão fazendo o quê? Elas são o quê no corpo de Cristo? Elas são mãos, são pés, são olhos, são orelhas, são fígado, são rim. Elas são alguma coisa no corpo. Elas estão atuando naquela função dela. Isso é muito importante. Você está aqui para facilitar, você é um facilitador. Então, você vai integrando as pessoas nessas tarefas maravilhosas, né? Eu costumo falar 3 coisas. Primeiro, quando as pessoas do seu Life Group entenderem que o Life Group existe para ajudar a igreja local a crescer, finalmente você terá colocado o seu povo no rumo certo. Isso aqui é muito importante. Quando as pessoas do seu Life Group entenderem que o Life Group existe para ajudar a igreja local a crescer, finalmente você terá colocado o seu povo no rumo certo. Isso aqui é muito importante, entender que o Life Group não existe para si mesmo. Não, nós somos aqui agora a igreja do lar e o nosso alvo é crescer. Não. O jeito certo de pensar é, nós somos agora um grupo aqui, a igreja no lar, que nós existimos para fazer nossa igreja local crescer. Então, o Life Group é mão de obra para ajudar a igreja local crescer. Segundo, quando as pessoas do seu Life Group entenderem que eles foram salvos para servir no reino, isso significa que você está fazendo bem o seu trabalho. Quando as pessoas do seu Life Group entenderem que eles foram salvos para servir no reino, isso significa que você está fazendo bem o seu trabalho. E a terceira coisa, quando as pessoas do seu Life Group não só entenderem, porque as pessoas até entendem, mas às vezes não se envolvem, né? Quando as pessoas do seu Life Group não só entenderem, mas começarem a servir no reino, com toda alegria e entusiasmo, isso significa que você fez bem o seu trabalho. Então, eu gosto de dizer que você está fazendo bem o seu trabalho se vocês começarem a entender. Mas nós só podemos dizer que você fez bem o seu trabalho se eles começarem não só a entender, mas começar a se envolver. E isso é muito gostoso, porque você está num papel, numa posição, que olha que bacana, você tem 12, 13, 15 pessoas, e como um bom líder de Life Group, você vai querer tirar um tempo com eles, conversar, tomar um cafezinho. E um dos assuntos é, cara, o que queima no teu coração? Você já conhece os ministérios da nossa igreja? Você se identifica com algum deles? Você já está servindo em algum deles? Você gostaria de participar em algum deles? Você já experimentou? Quer que eu te apresente para o líder de algum? É muito bacana, porque, olha, a sensação que uma pessoa tem de seguir Jesus e, ao mesmo tempo, servir Jesus é extraordinária. Ela se sente útil. Deus nos criou com a sensação, com a necessidade de sentir útil, utilidade. Por isso que quando a gente não envolve as pessoas na igreja, a gente não só rouba deles o direito de experimentar essa sensação de utilidade, como também a gente coopera para desperdício de potencial extraordinário. Que a pessoa fica lá, é uma mão de obra desativada. Então, eu vim aqui para te dizer que uma das características de um Life Group saudável é quando
Isso aqui dá para ter uma métrica mais precisa. É quando 100% do Life Group está envolvido em algum ministério, servindo de alguma forma. Tá bom? Isso aqui é um alvo que dá para perseguir e saber que você chegou na linha de chegada mesmo. E, descrevendo o diagnóstico de um Life Group saudável na área da cultura do voluntariado. Então, resumindo, dando aqui o resumo do diagnóstico de um Life Group saudável, é um Life Group que, se não todos, mas pelo menos uma grande maioria dos seus membros já estão não somente inscritos, mas também atuantes em pelo menos um dos ministérios da igreja, servindo com alegria e responsabilidade. É um Life Group onde há uma intencional supervisão para garantir que todos os membros ou já estão engajados ou estão no processo de engajamento para servir em algum ministério. Não é legal? Quando você vê, quando você enxerga, quando você tem esses parâmetros, você sabe para onde aprumar, qual porto colocar seu barco como destino.